Olá, pessoal. Boa tarde. Me chamo Gleice Lira, sou da empresa Clientiza, uma consultoria especializada em varejo de franquias e experiência do cliente. No nosso Bittencourt Cast. E eu recebo o Denis. Obrigada, Denis, pelo seu tempo, do Café Jornal, um bar e restaurante, casa de eventos aqui em Moema, que está há bastante tempo no mercado, já vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo. Me conta um pouquinho, já vamos começar da trajetória do Café Jornal, Denis, e a sua trajetória desde o início, né, desse bar e restaurante tão gostoso. Bom, vamos lá. Prazer aqui estar falando aqui no podcast com o ecossistema Bittencourt, né? Então vamos lá. Em 97 a gente começou o Café Jornal, mas vamos falar um pouquinho antes disso. Eu vim da indústria, me formei em sistemas de garantia de qualidade, programação de produção e naquela época plano Collor. E aí a gente tinha uma indústria com quase 300 funcionários em Santo Amaro e aí a Zélia tomou a grana, né? Naquele momento a indústria começou a ter problemas, o Collor fez a abertura das importações, a indústria nacional não estava preparada para competir com a indústria de fora, tanto com a Europa como China, e a gente passou bastante dificuldade. E eu, num determinado momento, eu pensei comigo, eu preciso sair disso aqui. Preciso fazer outra coisa. Preciso fazer outra coisa. E aí comecei a procurar negócios, loja em shopping, comércio, porque eu pensei comigo, né? A empresa era familiar do meu pai, ele era administrativo financeiro e eu sempre fui um cara muito mais voltado para a questão de fábrica. E aí, fui tentando ver isso, aquilo, o que eu vou fazer, não vou trabalhar para ninguém, vou acabar empreendendo, né? E até que surgiu... Meu pai falou, você já pensou em restaurante? Eu falei, nunca pensei. Até porque na minha casa a gente nunca teve muito a cultura de gastronomia, isso, aquilo e tal, né? Um amigo meu, eu fiquei sabendo que montou um restaurante que está se dando bem. Talvez seja algo para você olhar. Peguei lá o Classificados. Comecei a circular, já estava tudo meio circulado antes de ir pro xixi da cachorra. E aí... apareceu lá um bar e restaurante, movimento 200 mil. Louvor. Aí eu liguei, caiu lá num banco chamado Sudameris na época. E aí o diretor do banco falou, olha, eu não posso adiantar qual é o negócio e precisa vir para uma reunião no banco. Na época eu tinha 21 para 22 anos. Que massa. Virei pro meu pai e falei, pai, vamos comigo, porque senão não vai dar credibilidade, Lógico. né? Chega um moleque lá, o cara fala, esse moleque não tá com nada. Não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro, exatamente. E fui com meu pai lá no Sudameris, chegou no Sudameris, o Café Jornal já chamava-se Café Jornal, recém-inaugurado, eram 8 ou 9 sócios. Ele falou, estamos com um problema entre a sociedade, eu fui o capitalista do negócio, fazem 6 meses que a casa está aberta e eu quero sair do negócio. Recém-aberto. Recém-aberto. E aí, conhece o Café Jornal? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Então, Sempre naquele ponto. Sempre naquele ponto. Eu fui lá olhei e falei, putz, muito legal. Fizemos uma proposta meio indecorosa, né? Porque eventualmente a gente não tinha o valor que era para conseguir fazer o negócio. E o tal do Marcelo virou e falou, eu aceito. Não demorou nem 1 segundo e meio, né? Porque ele estava com esse problema com os amigos, né? No meio dessa história a gente conheceu um que era um dos sócios, chamado Reginaldo Leme, que foi o comentarista da Fórmula 1. E o Reginaldo, naquele momento, por que Café Jornal? Nessas idas de coberturas da Fórmula 1, em Heidelberg, na Alemanha, existia um pequeno Café Jornal, por chamar Café Jornal, os jornalistas todos se encontravam nesse local. Que bacana. E naquele momento, os cafés, o Café Cancún, o Hard Rock Café... Tava no auge. Estava no auge, que era aquela questão dos bares luxuosos que até tinham uma gastronomia. Não era um negócio com gastronomia sofisticada, mas eram bares grandes e bacanas, vamos dizer assim, né? E aí, então vamos pegar a marca Café Jornal e vamos levar para São Paulo. Porque eu sou jornalista, e tinha mais outros sócios jornalistas. Os pratos, nós vamos botar o nome dos jornais, então você vai comer uma salada New York Times, você vai comer isso aqui, né? Me lembro dessa época. Então, os jornais nas paredes, aquela coisa toda tal, um ponto de encontro de jornalistas. Enfim, e aí no fim o Reginaldo acabou ficando na sociedade, a gente comprou a parte de todos os sócios na época. E ele continua até hoje? Não, ele ficou 17 anos comigo, depois quando houve a saída da Globo, do isso, daquilo, ele entrou num processo transitório meio complexo, ele tinha vários negócios e ele acabou se desfazendo da maior parte deles.
Depois voltou pra Band e tal. Um querido. O Reginaldo é um cara Que bacana. 1.000.000%, né? E assim começa a história do Café Jornal, que essencialmente ele era um bar, que tinha a parte Uma do restaurante, uma comida, mas era uma comidinha, Era vamos um dizer bar. assim, era um bar. Um super clube do uísque. Eu ia falar, me lembro muito do Clube do Whisky. Um clube do uísque. A gente chegou a ter quase 3.000 clientes nesse clube do uísque, então era um negócio impressionante de olhar, E sabe? meio que percussor em São Paulo. Me lembro alguma coisa... Poucos os lugares É que isso. tinham, né? De forma muito organizada, do jeito Sim. que a gente tinha, né? Então, e aí com o tempo, esses sócios foram saindo e a casa foi se transformando. Natural até do mercado, né? Eu fui deles. matando essa história temática, porque sempre pensei, pô, eu preciso ser reconhecido pelo trabalho que eu faço, pela comida que eu, né, a prestação de serviço no geral e não pelo tema, né? O tema cansa, tanto que tudo que era temático, você Não vê que existe não existe mais. Sim. A gente sobreviveu dessa época, tinha o Café Teatro, tinha o mesmo hard rock mesmo, que você Sim. olha assim, já né, não tem Não. mais esse brilho, né? E o nome Café Jornal acabou ficando por conta de toda essa história. Com clientes muito fiéis, eu imagino. Clientes muito fiéis, que a gente hoje atende já os filhos e netos, e que Imagino. você já passou, assim, são 28 anos, né? A gente pegou gerações mudando ali dentro do restaurante. Eu comecei novo, minha família entrou comigo logo no começo, que eu tô sozinho lá, deve fazer já uns 18 anos, vai. Vamos ver. E aí nessa longa trajetória, e principalmente falando de São Paulo, né, um mercado onde você encontra tudo a todo tempo, como sobreviver com maestria há 28 anos? Eu tenho essa curiosidade, me conta um pouquinho quais foram as grandes ideias e grandes inovações que você trouxe para esse negócio, porque daí virou um negócio. Aí virou um negócio. As inovações, assim, o mercado muda muito, né? Então você tem que muito dinâmico, né? tem que estar muito atento, né, com tudo. Acho que todos os mercados, mas o bar e restaurante, no geral, Ele as é bem tendências sensível, mudam, ele né? muda, né? Você fala o seguinte, né, há, sei lá, 10 anos atrás, você vendia muita caipirinha, caipiroscas, isso, aquilo Sim. e tal. Quantas caipirinhas vende hoje? Drinks. Quase nada. Então, quer dizer, o gin tomou conta da história num determinado momento. Aí você pega uma casa com um clube do uísque e com uma... e vendendo chopp, a gente vendia quase 30 mil litros. Tinha uma chopeira bem grande no meio do bar, né? De repente eu viro meu sócio e falo, ó, eu vou montar uma adega de vinhos com, sei lá, 500 rótulos. Todo mundo olhou na minha cara e falou, adega de vinho, 500 rótulos? Então o negócio é chopp aqui e tal. E eu bati que tinha esse negócio na minha cabeça de fazer adega e de começar a trabalhar vinhos. Até porque era um produto... Na infância eu tive uma namorada na escola e o pai dela era um cara que viajava muito para a França e naquela época aquele cara ele já era um gourmetzão, né? E eu via aquilo acontecendo. Então, no aniversário dela, ele abriu um Chateau Margaux 75, sabe aquela coisa? Do ano do nascimento dela. Claro. Eu nunca tive a oportunidade de chegar perto, né, do Chateau Margaux, porque ele colocava a cervejinha para mim e falava, vai com a sua cervejinha aqui, né? Com a sua... Afinal de contas, você é namorada da minha filha. Exatamente. Mas tudo aquilo lá me encantou muito. Então, desde menino, vendo aquilo lá, né? E isso foi. E vendo um business ali. E vendo um business. E me chamou muita atenção. E era um cara que cozinhava muito bem disso, não tinha muito acesso, a nossa relação não era lá das 10 melhores. Mas eu fiquei com aquele negócio, sabe? E nessa época, puta, isso eu tô te falando em 99, talvez, 2000, ainda não tinham quase uma oferta de vinhos. Você tinha, sei lá, Liebfraumilch, você tinha Frascati, você tinha, sei lá, Barão de Lantier, Lambrusco, sabe? Era o que tinha, né? Sim, sim. Mas, eventualmente, você já tinha uma empresa que estava começando a fazer um trabalho muito legal, que era a Expand. A Expand... Sim. E aí eu fui num evento no Leopoldo, não me lembro porquê, eu peguei na saída eles entregavam fósforozinhos. E tinha um fósforo escrito Expand, que ele era patrocinador lá do Leopoldo. Liguei na Expand e falei, olha, eu tô com uma ideia aqui de fazer uma adega, do isso, do aquilo e tal. O pessoal falou, olha, eu preciso ver se a gente faz atendimento em Moema, né? Porque tá meio fora da nossa rota. Como se Moema fosse fora. Né? Outro estado. Outro estado. E até que eu tive a oportunidade de ter o próprio Otávio Piva, que massa. Que foi no Café Jornal lá, meio que despretensioso, olhou tudo aquilo lá, conheci ele. Ele olhou pra minha cara e falou, nós vamos fazer um puta de um trabalho aqui. Adorei a tua casa.
vou mandar consignar umas adegas para você e vou colocar, deixa que eu faço a carta de vinhos, eu vou fazer pessoalmente a tua carta de vinhos. Que legal! Isso não tinha, né? Ninguém tinha adega, Não. nada. E assim começa um trabalho. Bar era bar. Na semana seguinte, ele já vira para mim e fala assim, ó, tô indo pra Argentina, porque ele ia fazer uma vinícola que ele tinha fechado, que era Zucardi na época. Ele falou assim, tô indo pra lá, vai comigo. E assim eu comecei a fazer um monte de viagens por conta do vinho. E aí fiz uma adega. A gente teve momentos da gente ter 800, 900 rótulos. A adega acaba em quase 20 mil garrafas. E isso construiu o Café Jornal, que a gente sempre fala que correm vinhos nas veias do Café Jornal, né? A educação que a gente fez com relação a todo o nosso serviço começa pelo vinho. Porque é uma educação complexa. Você tem que entender um pouquinho de geografia, você tem que entender um pouquinho de aromas, tem que entender um pouquinho de corpo, você tem que entender um pouquinho de história. Você tem que entender. Então, quer dizer, os meus funcionários que mais se dedicam com relação à questão dos vinhos acabam sendo os líderes, os caras que mais se dedicaram, que são meus líderes hoje. Tá bom. Por conta do nível de complexidade, do nível de história e do nível de relacionamento que o vinho gera. Dificilmente você vai pegar alguém falando o seguinte, né? Vou para um bar tomar um vinho. Sim. Né? Acontece, tá? Mas assim, é muito raro. O vinho é uma bebida para se compartilhar. Sim. Vamos tomar um vinho? Sim. Né? O cara tem um vinho caríssimo, se você não tiver alguém para compartilhar, vale, né? Que adianta uma você experiência, tomar um né? sozinho? Não é? Opa! Você tem que compartilhar. E isso acabou virando um pouquinho isso. E o vinho trouxe a gastronomia. E nisso, inevitavelmente a gente teve que evoluir gastronomicamente. Sim. Então, e aí inverteu, ao invés de bar, virou um restaurante. Virou um restaurante. Que é bar, que tem um ambiente agradabilíssimo e uma casa de eventos. Isso. Aí a parte dos eventos, a gente nunca foi de fazer muitos eventos. E principalmente depois da pandemia, o que aconteceu, né? Mudou um pouco o mercado. E o Café Jornal é uma casa grande. Sim. Hoje você vê todos os restaurantes que você vê, tudo, sei lá, 70 lugares, 60 lugares, 90 lugares no máximo. Quantos lugares né? tem o Café Jornal? 220 lugares. Então, é uma casa... Mas antigamente eram todas desse tamanho, né? Eram todas grandes. Então, como a gente nasceu em 97, a gente manteve esse, né, o tamanho original dela. Então, o que aconteceu? A gente acabou tendo que migrar para a questão dos eventos até por conta de espaço. Sem dúvida. Espaço ocioso, mudou um pouco o mercado. E num lugar muito agradável, que Moema também é um bairro muito agradável. Então, assim, você tem um ponto muito bom, um lugar muito bonito, né? Pertinho do aeroporto. Do aeroporto, fácil o acesso acesso. É fácil e tal. E aí a gente começou a fazer eventos pequenos antes. No meio desse inteirinho aí, eu administrei quase 5 anos a Casa da Fazenda do Morumbi, antes de ser Casa Churrascada. Peguei o know-how com relação à parte de eventos. E aí a gente começou a montar um departamento comercial e aí de repente o negócio começou a acontecer. E hoje a questão dos eventos representam 50% do business. Olha. Né? E aí a gente faz eventos tanto internos quanto eventos externos também. Sim, porque você faz catering. A gente faz catering, faz organização. Você pega aqui na Bittencourt, o evento do BeConnect, a gente eventualmente, toda a parte de alimentação não somos nós que estamos elaborando. Então, assim, os itens todos foram patrocinados. Sim. A Seara, isso, aquilo e tal. Então, mandaram os itens pra gente e a gente... Vocês manusearam. Pra gente manusear e eventualmente fazer o trabalho. Porque o serviço ninguém quer pegar, né? Claro, O cara fala, claro. serviço, não, eu mando quanto quiser, mas eu não vou fazer o serviço. Porque uma pergunta que eu vou te fazer, que é uma curiosidade, inclusive. Nesses 28 anos de Café Jornal, eu imagino que tenha tido vários desafios. Mas me chama muita atenção do mercado, e gostaria de perguntar no seu negócio, que são pessoas. Me fala um pouquinho deste desafio dentro do Café do Jornal, porque imagino que em bar, restaurante, enfim, o turnover deva ser alto, treinar e capacitar essas pessoas deva ser outro desafio. Me conta um pouquinho como é que é isso dentro do seu negócio. Olha, eu vou dizer que assim, eu não tenho tanta dificuldade com relação à questão de mão de obra, porque o que aconteceu ao longo de todos esses anos, você pegar meu gerente, que estava aqui hoje, que é um cara chamado Neuri, ele está comigo há 28 anos. Desde o início. Então, é o que eu falo, né? Nesses 28 anos eu falei muito mais com ele do que com a minha esposa, Acredito. sabe? Né? Então, a gente construiu um núcleo de pessoas, que são meus maîtres, meus sommeliers, meu isso, aquilo, tá um núcleo muito forte de pessoas que estão juntas há muitos anos. Então, eu tenho vários funcionários com mais de 20 anos comigo. Então, quando você tem esse núcleo, é natural que acaba encostando outras pessoas. Nem tudo é só dinheiro, sabe? Sem dúvida. Então,
é fazer parte de uma família, de certa forma, que a gente acaba se protegendo, que a gente está junto e que de repente a gente compartilha mais e que a gente está junto e que no meio das dificuldades todas que aconteceram, esse núcleo se manteve sempre firme. Então você fala assim, pô, na pandemia eu não mandei nenhum funcionário embora. Por quê? Porque a gente tá muito... Todo mundo vai passar por aquilo junto. Tipo, você precisa de quanto para viver? Pô, a escola do meu filho. Eu falo, a escola do seu filho esquece. No aluguel esquece também, porque eu também não vou pagar o aluguel. Você precisa saber quanto você precisa para comer. E aí eu tenho um pouco de grana aqui, a gente se vira. Sim, vamos dividir. Depois, lá para frente, a gente vê o que acontece. Perfeito. E assim, todo mundo topou. A gente continuou trabalhando e daqui a pouquinho saiu um crédito da Folha, daqui a pouco saiu um Pronamp, daqui a pouco isso, aquilo. Então a gente foi se levantando e acabamos voltando da pandemia mais forte do que quando a gente entrou. Imagino. Até porque você está falando um negócio muito interessante, muito importante, eu vejo no nosso mercado, que é cultura. Então, o Café Jornal tem essa cultura, né? Cultura de pessoas. De pessoas. Então, essas pessoas estão com você há 28 anos, 20 anos, por uma cultura muito forte. E isso se deve a você provavelmente estar lá presente. Exato. Que outros desafios você enfrentou nesses 28 anos que te fizeram ainda mais forte? Já falou da pandemia, pessoas, tecnologia? Tecnologia. Isso podemos dizer agora que é um grande desafio, porque eventualmente está muito complicado da gente conseguir acompanhar a velocidade de tudo e a quantidade de meios de comunicação que entra as informações. Exato. Então tem um cara que está fazendo a reserva pela ligação, tem o outro que está fazendo pelo Instagram, tem o outro que está fazendo pelo WhatsApp, tem o outro que está fazendo... Como é que você consegue unir tudo isso? E aí muita coisa acaba passando. Então a gente está tentando agora implantar. Mas aí você vai lá e implanta o Monday, que é o negócio da agenda de eventos. Aí depois eu ponho a Blip, que tem o tal da inteligência artificial para ter um robô que daí conversa e já adianta alguma coisa com o cliente. Aí para você fazer o startup disso e o setup para implantação, super difícil. Aí você não tem a cultura interna. Aí você paga caro por uma plataforma X que falou que ia resolver sua vida. Só que daí você não consegue implantar ela porque não é tão fácil assim. Aí a empresa que tem um mega multi negócio legal pra caramba não tem a implantação direito, porque eventualmente quando você conversa com eles é um negócio complicado. Então assim, a implantação de novas tecnologias, a gente precisa olhar muito para isso, mas para a média empresa é muito difícil. Sim. E aí você pega bares e restaurantes, né? Quais são as plataformas? É tudo ruim, é tudo pequeno. Você fala, putz, fala uma SAP, como é que eu não tenho capacidade de ter uma SAP. E no final nós estamos falando de pessoas, né? Isso. Porque são pessoas que vão operar. Exatamente. Então precisa ter essa capacitação até para que eles possam operar de forma eficaz. Não é fácil. Imagino que seja um desafio. Então, né? está sendo um super desafio a gente conseguir transcender, né, essa questão. Sim. Falar, o que você está pensando da IA? Pô, tô pensando um monte de coisa, mas... E executar de forma eficaz, né? E que não seja tão custosa do ponto de vista financeiro, porque afinal de contas, seu negócio é feito de alimentos, de pessoas, né? Você não pode fugir do seu core business. Não posso fugir do meu core business. E, Denis, me fala um pouquinho dessa parceria com a Bittencourt. O que ela te trouxe de relevante nesses anos de parceria? Bom, já são 3 anos de parceria e são 2 anos de BeConnect. Então, para a gente sempre foi um desafio muito grande participar. São eventos complexos que a gente realiza. Então, você imagina que hoje a gente tinha 45 colaboradores aqui, em todo o staff aqui, para conseguir entregar. Nesses 2 dias de evento. Nesses 2 dias de evento. Então, e a gente acaba cuidando e ajudando, né, o BeConnect com relação a tudo de serviço de alimento e bebidas que acaba passando pela gente. Claro. Então a gente acaba interagindo com as marcas, a Maquin, é a Seara, isso, aquilo e tal, e vamos interagindo com todos eles para conseguir executar o serviço. Então, esses desafios são desafios que desenferrujam um pouco a gente, porque você fala o seguinte, né? Eu tenho 30 minutos para servir 1.500 pessoas em todos os andares, tantos hot cars, tanto isso, tantas operações, Sim. Distribui assim, faz assado, 2 por estação, do isso, do aquilo. Então, quer dizer, é uma logística que a gente já está até agora. O segundo ano foi bem mais tranquilo, mas o primeiro ano, você imagina. Que um negócio meio uma guerra, né? Sim, vamos dizer assim. Mas vai sempre aprendendo. Também é bom que dá um refresh em todo mundo. Dá um refresh em todo mundo. Então E abre frente para outros negócios também. Exatamente. Né? É um evento de networking.
A minha última pergunta ia ser muito isso. Como é que, ao longo desses 28 anos, você estabeleceu essa comunicação, né, bem clara com o seu consumidor, para cada vez captar mais clientes novos? Porque, afinal de contas, o Café Jornal tem 28 anos. Exato, né? Eu acho que assim, a construção desses últimos 28 anos foi um network voltado para um relacionamento de longo prazo. E até foi uma coisa que eu falei no palco hoje, voltado para a questão, primeiro, de você sendo o mais verdadeiro possível, inclusive nos momentos que você falha, que faz parte. Sim. E que essa história toda gera um negócio chamado confiança. E que na hora que você gera uma quantidade bacana de pessoas que confiam em você, esse é o melhor marketing, pelo menos que eu acredito que pode existir. Sim. Olha, eu preciso fazer um evento, isso, aquilo e tal, mas fala com o Denis lá, o que o pessoal fala com o Denão lá, que ele resolve. Que ele resolve. Né? Tá precisando de um problema, fala com ele lá, que ele resolve. É um cara da minha confiança. Então, assim, é confiança, né? Sim. E os maiores negócios, os melhores negócios, eu acho que o núcleo da minha comunicação, da minha vida nos últimos 27, 28 anos foi em cima disso. Maravilha. Olha, o papo tá ótimo, agradeço muito o seu tempo e a gente vai encerrar então o podcast. Obrigada, até o próximo. É isso, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Vamos lá, até a próxima. Obrigada.